Boa noite, amados. A paz seja convosco, tudo bem? Quero deixar aqui uma palavra de Deus para você hoje, uma palavra para abençoar grandemente a sua vida, algo que estava ali e o Espírito Santo de Deus tocou meu coração para eu deixar aqui uma mensagem de Deus para você, tá bom? Uma palavra para abençoar grandemente a sua vida. E amados, nós não podemos viver sem o Senhor. Nós não podemos viver sem Deus, né? Um homem sem Deus no mundo é alguém perdido, é alguém sem esperança, alguém que não tem em quem confiar. Muitos confiam em carros, muitos confiam na força do seu próprio braço, mas nós confiamos no Senhor. Nós confiamos em Deus. Então, eu quero chamar a sua atenção hoje que nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar em Deus, nós precisamos crer que Deus ele pode fazer coisas grandiosas em nossas vidas. E para nós vivermos grandes milagres em nossas vidas, é necessário nós vivermos situações difíceis, situações em que muitas vezes nós vamos olhar para o lado e nós não vamos ver uma saída aos olhos humanos. Então é sobre isso que eu quero, nesses minutos aqui, falar para você que nós precisamos crer no Senhor, porque Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém, queridos? Seja bem-vinda, minha querida amiga Daniele. Deus abençoe grandemente a sua vida, tá bom, amada? Deus te abençoe grandemente. A palavra que eu quero ler para vocês se encontra aqui em Mateus, no capítulo 13. Diz o seguinte, lá no versículo 53, eu vou ler do 53 até o 58, diz assim: E aconteceu que, quando Jesus havia concluído estas parábolas, partiu dali. E chegando à sua terra, ele ensinava-os na sinagoga deles, de modo que eles se maravilhavam e diziam: De onde veio a este homem sabedoria e estas obras poderosas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e os seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E suas irmãs, não estão todas elas entre nós? De onde então tem este homem todas estas coisas? E eles se ofendiam dele, mas Jesus lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua própria terra e na sua própria casa. E ele não fez ali muitas obras poderosas, por causa da incredulidade deles. Amém. Então, amados, o que eu quero mostrar para você é exatamente isso que aconteceu quando Jesus, após ele ser batizado, né, nas águas por João Batista, ele recebeu o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo e ele foi conduzido ao deserto pelo próprio Espírito de Deus. E ali ele foi tentado durante 40 dias e 40 noites, tentado pelo adversário, pelo diabo. E ali ele teve fome, né? E foi tentado de todas as formas ali. Entretanto, venceu o adversário. E o interessante é que Jesus, ele não havia até então, nesse momento aí, após ele ser batizado, né, nas águas, após ele ser cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que quando ele estava ali no Jordão, como eu falei para vocês, né, ele foi cheio do Espírito Santo, João Batista batizando ele ali, e então veio uma voz do céu que disse: Este é meu filho amado em quem eu me comprazo. E até então Jesus não havia operado milagres. Jesus, o Senhor, não havia operado maravilhas. Ele não ainda tinha aberto os olhos do cego, ele não tinha feito o surdo ouvir, os mortos ressuscitarem, ele não ainda tinha multiplicado
os pães, né, os peixes, não havia feito os seus sinais, as suas maravilhas, os seus milagres. E após ele receber o poder do Espírito Santo, isso começou a se manifestar. A Bíblia diz que após os 40 dias ali que ele jejuou e orou no deserto, que ele estava ali no deserto e venceu Satanás, então a Bíblia nos diz que ele foi cheio, né? Ele saiu no poder do Espírito Santo, ou seja, o poder de Deus veio sobre ele. E a partir de então os sinais começaram a seguir, os sinais poderosos começaram a seguir o ministério de Jesus Cristo. E então nós acabamos de ler aqui uma passagem, eu li para vocês, que fala do momento onde ele está ali na sua terra, né? Na cidade de Nazaré. E então ele começou ali a ensinar, começou a falar do reino de Deus, ensinar aquelas pessoas na sinagoga, que é o templo, né, da época ali, o templo onde eles estavam. Os judeus, eles congregam em sinagogas. E então as pessoas, elas começaram a se escandalizar em Jesus Cristo. Aquelas pessoas, elas conheciam ele desde pequeno. Aquelas pessoas tinham contato com a família dele. Aquelas pessoas, elas estavam juntas dele ali, convivendo. E a Bíblia nos fala que quando ele começou a ensinar, começou a falar com aquela sabedoria do alto, que não era uma palavra de homens, mas sim uma palavra de Deus, né? A sabedoria que vem do alto. E então aquelas pessoas, elas ficaram muito admiradas e espantadas. E a Bíblia nos fala, né? As Escrituras nos dizem que aquelas pessoas começaram a se escandalizar nele. Elas começavam a não crer, elas não acreditavam. Como é que este homem, filho de Maria, esse daí não é o filho do carpinteiro? Esse daqui não é aquele que suas irmãs e seus irmãos estão aqui com a gente? Nós conhecemos ele, em outras palavras, eles estavam dizendo assim, eu conheço ele, eu sei de onde é. Não, isso não pode ser, isso não pode estar acontecendo através dele, né? Então, o que Deus nos mostra aqui é que aquelas pessoas, elas começaram a não acreditar. Elas viam o que Jesus estava falando, a sabedoria que ele tinha, elas percebiam que não era algo, né, humano, mas algo do céu, mas aquelas pessoas, elas começaram a se escandalizar nele. O que eu quero chegar ao ponto, né, falar para você nessa noite, é que a Bíblia nos fala que Jesus, ele não pôde operar ali muitos sinais naquele lugar. Mas você pode dizer assim, mas como? Jesus sendo o próprio Deus encarnado, andando no meio dos homens, como é que Jesus, mesmo sendo ele ali, né, a manifestação, a imagem de Deus, a expressão exata de Deus, ele não pôde fazer muitos milagres e muitos sinais na sua própria terra? E ele mesmo responde aqui na palavra de Deus, eu quero ler para você. Ele diz assim, no verso 57 fala assim, e eles se ofendiam dele, mas Jesus lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua própria terra e na sua própria casa. Ou seja, ele estava dizendo ali que ele, como sendo um profeta também, ele não tinha honra, né? As pessoas não honravam ele. Por quê? Porque um profeta, ele não tem honra na sua própria casa, na sua própria cidade. E mais adiante, a palavra de Deus diz o que eu quero falar para você. E ele não fez ali muitas obras poderosas por causa da incredulidade deles. É nesse ponto que eu quero chegar. Então, a palavra de Deus diz que sem credulidade, ou melhor, sem fé, né, sendo incrédulo, você não vai poder ver os sinais, os milagres de Deus na sua vida. Nós precisamos ter fé, porque sem fé a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. E a palavra de Deus também nos fala ali que naquela cidade, né, onde Jesus nasceu, onde Jesus estava ali, melhor dizendo, naquela cidade, a cidade natal dele, ele não pôde operar, né, muitos sinais, né, ele curou poucos enfermos, né, impondo as mãos em alguns e alguns foram curados. E hoje, em nossas vidas, hoje o nosso dia a dia, a nossa vida como um todo, será se Deus tem agido em nossas vidas? Será se o Senhor ele tem operado maravilhas em nossas vidas? É uma pergunta que eu quero deixar hoje para vocês. Será se Jesus ele pode operar um milagre na sua vida? Todos nós, amados, eu tenho certeza que hoje
nós precisamos de uma cura, ou de um milagre, ou de uma solução, de uma transformação, seja no seu lar, seja na sua casa, na sua família. Mas se você olhar ao seu redor, você vai ver que você precisa de alguma coisa que só Deus pode realizar. Só Deus pode fazer na sua vida. Ou seja, uma enfermidade que não tem cura, ou seja, uma dificuldade no relacionamento, no seu casamento, na sua casa, com seus irmãos, com seu pai. Algo que só o Senhor pode transformar, pode fazer, pode operar um milagre para a mudança. E será se o Senhor ele vai encontrar nos nossos corações uma terra fértil, onde nós, crendo na palavra de Deus, crendo na palavra do Senhor, crendo em Jesus, ele possa encontrar no nosso coração essa terra fértil e operar um grande milagre em nossas vidas ou na vida daqueles que nos rodeiam, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, melhor dizendo, né? Para ficar mais claro para você. Então, Jesus, ele quer o quê? Ele quer que você creia que ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. A palavra de Deus diz que Deus, né, ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Jesus ele encontrou com um pai desesperado ali, Jairo, o chefe da sinagoga, onde a sua filha, né, morreu, a sua filha faleceu, uma criança, uma jovem, uma menina. E então Jairo foi ao encontro de Jesus, ali clamou aos pés do Senhor. E a Bíblia nos diz que Jesus ele foi até a casa, né, de Jairo. E muitos diziam ali no meio do caminho, alguns falaram, não adianta, não ocupa mais o mestre, porque a tua filha já morreu, né? Não ocupa mais Jesus, porque não tem jeito mais. Na nossa vida, amados, tem situações que nós vivemos dessa forma. As pessoas olham para a gente e dizem assim, não vá, não tem jeito, não tem solução, não precisa mais gastar tempo com esta pessoa, você percebe que não tem mais solução para o seu caso, não precisa mais ir em médico, né? Não tem jeito para essa ferida na alma. Você já foi no psiquiatra, você já foi em vários psicólogos e nada soluciona o seu caso. Então Jairo estava diante de uma voz, né, de vozes que diziam assim: não incomode mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Quantas vezes, amados, nós estamos diante de uma situação muito difícil e vem uma pessoa e lança uma palavra para te distanciar da bênção, te distanciar, né, do milagre que Deus quer fazer na sua vida. A Bíblia nos fala, as Escrituras Sagradas nos dizem que há muitas vozes no mundo, mas nenhuma delas sem sentido. Ou seja, vão ter vozes no mundo que vão te levar para próximo de Deus, crendo nele, mas tem vozes também que elas vão te distanciar de Deus. E essas, amados, são muitas vozes que tentam nos distanciar de Deus, do milagre. E Jesus respondeu então aquela pessoa que falou para Jairo, né? Ele disse para Jairo, melhor dizendo, ele falou para ele: tão somente creia. Tão somente creia. Ou seja, sem nós crermos que Jesus ele pode operar em nossas vidas, Deus pode operar, você dificilmente verá um milagre. Nós também vemos Jesus curando pessoas sem demonstrar a fé, pelo menos aquela pessoa demonstrando, e ficou escrito na palavra. Então nós vemos o Senhor mostrando que ele também pode curar, porque Deus é soberano, ele pode curar. Ali a gente vê também um outro texto aqui na Bíblia, Jesus estava ali no templo e tinha um homem com a mão ressequida, e Jesus chamou aquele homem para o centro ali da sinagoga e curou aquele homem, sem aquele homem falar nada, mas o homem obedeceu ao Senhor, foi até onde ele estava e sua mão foi imediatamente restaurada. Então, e Jairo estava naquela situação. Jairo estava com sua filha morta, Jesus chegou lá e aquela menina, ela foi ressuscitada. Ele creu, foi até o final, Jesus chegou ali e deu a ordem para aquela menina ressuscitar. E ela ressuscitou. Independente do problema que você esteja vivendo, meu irmão, Jesus ele é poderoso para fazer infinita mais além do que você pensa ou pede. Você tem que pedir ao Senhor. Muitas pessoas têm passado por situações difíceis hoje,
mesmo também em relação, tomando em conta esse cenário que nós vivemos hoje em razão da epidemia do coronavírus, e muitas pessoas têm perdido a esperança. Elas têm ido de um lado para o outro tentar resolver as suas vidas, tentar buscar a provisão, tentar buscar uma saída, um escape diante da adversidade. E tem muita gente, amado, tem muita gente, querida, perdendo a esperança. Por quê? Porque tem recorrido a homens, ou melhor, ou muitas vezes também tem recorrido a outros deuses. A Bíblia nos fala em 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 5, que existe apenas um Deus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Há um único Deus e um único mediador. O único caminho que nos leva ao Pai, a Deus Pai, é Jesus Cristo. Ele mesmo falou, ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho que te leva ao Pai é Jesus Cristo. E você tem que pedir, né? Você tem que pedir ao Pai mediante a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o teu intercessor, ele intercede por você, está à direita, assentado à direita da majestade do Pai, e a Bíblia nos diz que ele intercede por nós. Nós temos um sumo sacerdote, nós temos um salvador, um redentor, nós temos alguém que está pronto para nos ajudar, pronto para estender a sua mão de bondade, a sua mão maravilhosa, para nos ajudar. E muitas vezes as pessoas têm buscado outras pessoas, têm buscado esperança em homens, têm buscado socorro nas pessoas. E isso, amados, vai trazer o quê? Vai trazer frustração, vai trazer desânimo, vai trazer o quê? Ansiedade. Por quê? Porque as pessoas não creem no Senhor. Muitos não creem, melhor dizendo, porque tem muitos que creem também no nome do Senhor. E esses que não creem, amados, não poderão certamente ver grandes milagres nas suas vidas. Jesus falou aqui na palavra: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria terra e na sua própria casa. E ele não fez ali muitas obras poderosas por causa da incredulidade deles. O motivo pelo qual Jesus não fez muitas obras poderosas ali foi a incredulidade daquelas pessoas. E nós precisamos crer, amados. Nós precisamos ter fé. Certa vez eu recebi uma palavra de Deus. Eu ia ministrar a palavra ali na Zona Norte, ali no Mocambinho, na Vila São Francisco, onde nós iniciamos um trabalho evangelístico ali. E certa vez o Senhor, ele me disse assim: filho, pega o carro e vai hoje, né, lá pregar a minha palavra. E o Senhor, ele me falou isso porque naquele dia, amados, eu não tinha o valor suficiente para colocar combustível no carro. E o veículo estava com a gasolina depois ali da reserva. Não tinha praticamente nada, né, combustível suficiente para eu ir para o meu destino e voltar. E Deus, ele me deu uma palavra. Ele disse assim: eu vou te levar e eu vou te trazer. E eu tinha duas possibilidades: ou eu acreditava, cria na palavra do Senhor, ou não cria e ficava em casa, né, e não ia fazer a obra. E então eu, em obediência à voz de Deus, eu fui. E então peguei o carro e fui pregar a palavra. E eu vou dizer uma coisa para você, amado. Se eu disser para você que eu não tive receio em algum momento, em nenhum momento, eu diria para você uma inverdade. Porque a nossa carne, ela é fraca. E a Bíblia diz que o Espírito, ele milita contra a carne. O Espírito de Deus, ele luta contra a nossa carne. E a carne contra o Espírito, né? Há uma guerra. E se você não crer, se você não acreditar, você não verá o milagre. Então, naquele trajeto, eu ali orando, pedindo para Deus, né, Senhor, me conduz, eu creio na tua palavra, eu creio naquilo que o Senhor me disse. E então, amados, o Senhor me fez chegar até o destino. E foi um grande milagre, amados, porque era improvável, humanamente dizendo, que eu chegaria lá de acordo com a situação que estava ali no tanque de gasolina. E até então foi uma grande aventura, né? Porque eu pensei que fosse ficar no meio do caminho. E chegando lá, você pensa mil coisas, né? Acho que Deus vai usar alguém vai me dar um dinheiro aqui, eu vou colocar uma gasolina no carro e vou voltar. Mas só que não aconteceu nada disso. Então, na volta,
iria acontecer um milagre muito maior do que foi o primeiro. Então eu peguei o carro e fui dirigindo. E no meio do caminho ali quis entrar um medo no meu coração, né? De ficar ali, ó, você vai ficar, né? As vozes diziam para mim, vozes, sempre há vozes, amados. A sua consciência, a sua mente, entendeu? A voz do inimigo, porque nós temos um inimigo, a nossa alma tem um inimigo, que é o adversário, e ele tenta de alguma forma o quê? Te tirar, né, da fé, te tirar do milagre que Deus pode fazer na sua vida. E então naquele momento ali o que aconteceu? Naquele momento vinha aquela voz dizendo, né, que ó, você vai ficar no meio do caminho, já está tarde, vão te roubar, né, vai acontecer um monte de coisa. E às vezes também eu olhava ali para o marcador do combustível, e então Deus falou comigo claramente, o Espírito Santo. O Espírito Santo disse assim, não olhe, né, para o marcador de combustível, olhe para o alto, porque de lá virá o teu socorro. O Espírito Santo estava me dizendo assim, ó, olhe para mim. Deus estava falando para mim, olhe para mim. E vai apenas louvando, cantando, né, louvando o meu nome, que eu te levarei até o teu destino. Então, amados, eu cheguei até a minha casa, dirigindo aquele carro que, humanamente falando, era impossível chegar. E eu cheguei até o destino. Eu ia louvando o nome do Senhor, e o Senhor dizia claramente para mim, não olha para a dificuldade, porque ali, naquele marcador de combustível, estava retratando, né, ali a imagem expressa da dificuldade. Ali era a imagem expressa do impossível. Ali era a imagem expressa daquilo que é impossível aos olhos do homem. Mas, crendo na palavra de Deus, nós podemos ver proezas em nossas vidas. E para a glória do nome do Senhor Jesus, para a glória do nome de Deus, para a glória do nome do Senhor, nós chegamos ali, né, eu consegui chegar em casa. E eu vou dizer que foi uma grande aventura, foi uma grande experiência que Deus me concedeu pela sua misericórdia. Cheguei até lá, cheguei em casa e então pude contemplar o milagre do Senhor na minha vida, um milagre de Deus. E sem fé, sem você crer, você não vai ver grandes milagres. Deus, amados, Ele pode, pela sua misericórdia, pela sua fé, salvar a vida de uma pessoa. Salvar a vida de uma pessoa. Se você crê no nome do Senhor, nós vemos ali Jairo, né? Ele intercedeu pela sua filha e a sua filha foi ressuscitada. Ela foi ressuscitada, já havia morrido, como eu falei para vocês. Então, sem fé, você não consegue agradar a Deus. Os grandes testemunhos de homens e mulheres de Deus na Bíblia, eles foram precedidos de quê? De fé. Se você não tiver fé, você não vai agradar a Deus. E eu quero ler, para pertinho de finalizar, eu acho que estou, eu quero ler um texto para você que se encontra no livro de Hebreus. Deixa eu abrir aqui a Bíblia, só um minuto. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Meu amigo Fernando Robério, Deus abençoe grandemente. Meu amigo Ivanieri, irmão, paz do Senhor, irmão. A minha irmã, a Maiara, Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Deixa eu abrir aqui, só um minuto. Livro de Hebreus, no capítulo 11. Nós precisamos ter fé, amados. Eu vou ler para você, primeiramente, o versículo 1. Diz assim, ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, e a evidência das coisas não vistas. Ou seja, a fé, ela é o quê? Ela é a substância, ela é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. No meu caso, o testemunho aqui que eu manifestei, expressei aqui para vocês. O que eu esperava era ir e voltar. Ou seja, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Se você espera um milagre, por exemplo, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida financeira, você tem que crer, você tem que ter fé no Senhor e esperar isto que você espera que aconteça. Você tem que aguardar, você tem que ter esperança de que isso vai acontecer. E também a fé é a evidência das coisas não vistas. É a concretização daquilo que você não via antes, mas pela sua fé você vai ver. Eu peguei o carro praticamente sem nada de gasolina, fui pregar a palavra, voltei para casa e ali foi o quê?
foi a evidência das coisas que não eram vistas, mas aconteceram. E mais adiante, para finalizar, a palavra de Deus diz, no verso 6, ainda em Hebreus 11, porém, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar quem? A Deus. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe e que ele é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Ou seja, para agradarmos a Deus, nós precisamos ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus e é necessário que quando você se aproxima de Deus, você creia que ele existe e que ele é galardoador, ou seja, ele vai premiar aqueles que o buscam diligentemente. Você precisa buscar a Deus, você precisa buscar ao Senhor. Por quê? Porque através do Senhor, através da pessoa de Jesus Cristo, é que nós temos a paz, temos a alegria, temos a nossa fé renovada, e a nossa fé, ela vem por um canal, e esse canal se chama Palavra de Deus. A Bíblia nos diz que a fé, ela vem do ouvir, e ouvir a Palavra de Deus. Se você quer que sua fé aumente, você tem que ler as Escrituras Sagradas. E mesmo muitas vezes nós, diante das adversidades, das dificuldades, né, mesmo conhecendo a palavra em dados momentos, a nossa fé ela quer enfraquecer. Foi o que aconteceu ali com os discípulos. Eles estavam com Jesus ali e Jesus então ele fala, né, acerca do dever de nós perdoarmos as pessoas. E então Jesus falou que deveria perdoar, né, os irmãos deveriam perdoar 70 vezes 7, né, não só apenas 7 vezes, porque Pedro havia feito essa pergunta para ele. Senhor, eu perdoo apenas 7 vezes, né? Perdoamos apenas 7 vezes. E Jesus falou então, não apenas 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, era uma quantidade grande, né? Jesus estava dizendo, você tem que perdoar, independente da quantidade de vezes que a pessoa te ofender. Você precisa perdoar. E então os discípulos falaram, né? Disseram para Jesus, falaram assim, Senhor, aumenta-nos a fé. Ou seja, eles viram que era necessário a fé deles aumentar para eles perdoarem, né? Para perdoar todas as vezes que fosse necessário. Hoje você pode estar vivendo uma situação como essa. Alguém te ofendeu muito, alguém tem te entristecido o seu coração e alguém de dentro da sua casa, alguém tem te machucado muito. Você precisa perdoar. Você pode dizer assim, não, mas eu não estou conseguindo, irmão, não estou conseguindo perdoar. Eu não tenho... não é necessário perdoar, eu não preciso perdoar, né? Deus perdoa, né? Muitas vezes as pessoas dizem isso. Deus perdoa. Mas Deus fala na palavra que nós devemos perdoar. Jesus falou que nós devemos perdoar ao próximo, né? Porque se nós não perdoarmos, Deus não nos perdoa. Então, se você está precisando de fé, né, para perdoar alguém, peça ao Senhor. Peça a Jesus, diga assim, Senhor Jesus, aumenta a minha fé para eu perdoar, né? Peça para o Espírito de Deus te ajudar, para você liberar o perdão, para você ter essa fé necessária para poder ver este grande milagre. Porque quando você perdoar o seu próximo, Deus também vai te perdoar e você vai ser liberto dessa prisão. As pessoas que não perdoam, amados, geralmente elas são doentes, são muito ansiosas, são depressivas. Por quê? Porque quando nós não perdoamos, nós somos colocados ali numa prisão espiritual, porque a graça de Deus, né, ela fica impedida de fluir sobre a vida de um homem, porque a Bíblia nos fala, como eu falei para você, aquele que não perdoa, né, Deus também não perdoa. E um homem viver sem o perdão de Deus é um homem desligado do Senhor, né, desligado de Deus, né, desligado da fonte. Então fica aprisionado ali, sendo torturado, né, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. Então, se você precisa disso hoje, peça a Deus. Deus, aumenta a minha fé, Senhor, para que eu possa perdoar o meu esposo, a minha esposa, para que eu possa perdoar o meu pai, os meus irmãos, tá bom? Faça isso, que Deus ele vai te conceder fé. E você vai agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Então eu quero deixar essa palavra para você. E lembrando que Jesus ele não conseguiu fazer muitos milagres ali na sua cidade natal. Por quê? Ele não conseguiu fazer poderosos sinais ali por causa da incredulidade. E a incredulidade, ela nos afasta de Deus. Amém, queridos? Então eu quero fazer uma oração por você. Pedir para que Deus abençoe grandemente a sua vida. Aumente a sua fé, tá bom?
porque o Senhor, Ele é contigo. Jesus, Ele está conosco, amados, todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus abençoe grandemente a sua vida e creia em Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Pai, eu te apresento cada um dos teus filhos. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor sabe em que ponto, Pai, eles precisam crer em Ti. Se ainda não creem no nome poderoso do Senhor Jesus, Pai, aumenta-lhes a fé, que eles possam crer no nome de Jesus, para que o Senhor possa operar maravilhas, para que o Senhor possa operar sinais e maravilhas, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, e que aqueles que necessitam liberar perdão, Pai, eu te peço, toca os seus corações, aumenta-lhes a fé, a fim de que possam liberar, Senhor, perdoar, para que também possam ser perdoados por Ti, Senhor. Assim te peço em nome de Jesus e abençoa grandemente os teus filhos. Todos sejam abençoados, que o teu poder e a tua graça sejam derramadas sobre as suas vidas. Assim te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Foi uma alegria estar aqui com cada um. E se Deus quiser, depois quando o Espírito Santo me mover, Deus me der essa direção, eu venho também trazer uma palavra dessa à noite, ali por volta de 10 horas, 11 horas. Tá bem, queridos? Deus abençoe grandemente as suas vidas. Deus te dê um descanso, tá bom? Te guarde, te proteja e te dê um dia de amanhã maravilhoso. Deus abençoe. Tchau, tchau.